Bom dia, feliz Kim. Estamos aqui chegando na reta final da nossa prática de 13 dias, hoje com o tom cristal, tom da cooperação, e espero que vocês já tenham começado assim a captar, porque isso a gente é muito aos poucos que vai entrando, é um novo ritmo, é uma nova linguagem, é uma nova percepção. Então essa prática que a gente fez hoje é só assim um mergulho primeiro, assim, para a gente ter um contato com uma nova energia. Nosso cérebro racional sempre demora um pouco para processar, para decodificar, para entender. Às vezes demora muito, às vezes não decodifica e está tudo bem, porque o que importa é nós acessarmos as experiências, os portais. Porque eu digo para vocês, gente, quanto mais eu tenho contato com todo todo o simbolismo do sincronário, do Tzolk'in, mais eu me apaixono. Mas é um processo muito lento, muito gradativo, muito pessoal. E é só se permitir, quando você vai deixando essa informação, esse conhecimento entrar na sua vida, você vai sentindo que novas sinapses vão sendo criadas, são novas trilhas neurais que a gente vai desenvolvendo, e aí vai abrindo, né, a gente vai abrindo um espaço para algo novo, uma nova informação. Claro que para isso a gente tem que se esvaziar. O que a gente nunca pode fazer quando se depara com uma informação nova é tentar associar ao antigo que a gente já tem, porque isso bloqueia, isso rotula, e aí o novo não entra mesmo, ou ele vai entrar matizado por algo que não tem nada a ver, isso aqui é muito novo, tá. É um acesso à nossa consciência de quarta para quinta dimensão, para as dimensões superiores que vão além da quinta. Então a gente não tem ainda muito parâmetro para decodificar. É claro que a gente vai decodificando com a nossa experiência, isso não deixa de ser algo que a gente busca no passado. Sempre tem que ter alguma coisinha dessa para a gente poder, pelo menos, saber onde está pisando. Mas tem que, para cada decodificação que você faz, se dá uma esvaziada, sente aquele símbolo, sente a prática, né? O processo é muito mais belo do que uma mente descrevendo algo. A mente descritiva, ela limita muito. E eu estou falando isso porque realmente eu me apaixono a cada estudo, a cada onda, a cada dia, a cada contato. E hoje a gente chega no tom cristal. O tom cristal está aqui no finalzinho da onda encantada, que são 13 estágios. Então, cada onda encantada é um fractal, é um ciclo de 13, pode ser 13 dias, 13 meses, 13 minutos, 13 horas. Esse tempo que a gente conta no 13, ele vai se multiplicando. Então, eu posso escolher fazer uma onda encantada de 13 anos, 13 meses, que são os ciclos da Lua, 13 dias, que são essas ondas que a gente está fazendo aqui para percorrer o Tzolk'in, que são 13, são 20 ondas encantadas de 13 dias. E assim a gente vai vibrando nesse ritmo de 13 que compõe cada estágio desses que eu venho falando para vocês ao longo desses 13 dias. Cada estágio desses é um tom, é um ritmo com o qual nós somos convidados a dançar na vida, na natureza. Então, assim, não é que tenha que ser assim, não é porque hoje eu tomo cristal que eu vou ser cooperação. Não é assim que a banda toca. Porque hoje eu tomo cristal, eu desperto em mim a cooperação que eu carrego no meu ser. É diferente, né? Porque a gente está muito acostumado a falar assim: então eu tenho que ser, como na astrologia, às vezes uma astrologia que para mim não é bem compreendida. Quando você fala assim: eu sou de aquário, então eu tenho que ser aquário. Não, não tenho que ser aquário. Eu sou de aquário, mas eu vim aquário para expressar o melhor do aquário. Mas se eu não faço isso, se eu não estou atenta, se eu não lapido a minha consciência, naturalmente eu vou expressar o pior. É a sombra, porque a sombra ela sempre está disponível. A luz é uma conquista. Então, se eu sou qualquer signo que eu venha aqui nessa dimensão de personalidade, estou falando da astrologia, ele já vem meio que pronto assim na densidade. Para vivenciar o lado luz, eu vou me tornar aquilo. O trabalho da nossa lapidação, que é o que a gente faz analogia com as pedras, os cristais, é sair da estrutura de carbono para chegar à estrutura de diamante. O carbono se manifesta aqui para ser lapidado a diamante. A alquimia da vida faz isso. Assim como o chumbo e ouro. Carvão e diamante, que é o carvão, carbono,
e o chumbo em ouro, é o processo alquímico, que é a metáfora da nossa existência. Então a gente desce aqui o chumbo, o carvão, e a gente tem que sair daqui diamante ou ouro. Mas é escolha pessoal e livre-arbítrio. E livre-arbítrio fala exatamente o selo de hoje, que é o humano. E eu confesso a vocês que o selo do humano, olha como são as coisas. Eu estou aqui trocando a experiência com vocês, porque tudo que eu falo aqui é a minha percepção. E os selos, eles têm palavras-chave, significados próprios, que eles vão sendo decodificados, explorados. E cada selo vai recebendo um tom, e aí ele vai vibrando naquele tom. Então, pensem assim, só o selo humano ele pode ter 13 tons. O tom do propósito, 1, lunar 2, do desafio, 3, do serviço. Hoje é o selo humano que está no tom cristal. Mas sempre que eu pensava no selo humano, quando eu comecei a conhecer os selos, né, o humano tinha um certo pé atrás, assim, selo humano, porque eu tenho impressões, olha como é importante a gente desimpregnar, né, desconstruir. Humano, para mim, confesso a vocês que eu sempre tenho pé atrás quando falo humano, falar humano, porque para mim eu acabo tendo mais apreço e conexão com os animais, ou com os vegetais, ou até com os minerais, e o humano sempre às vezes me passava aquele ser que não entendeu o que tem que fazer e veio aqui se tornar um predador, enfim, questões assim mal distorcidas da minha consciência, claro, né? Mas o humano em si, gente, é uma oportunidade. E aí todo estudo para mim, até da teosofia, do campo evolucionário através da consciência, aí eu fui tirando essa distorção do que pensar que é humano. Humano é um estado que a gente conquista, estar humano é um presente, é uma dádiva que a gente tem que honrar, mas cabe a nós nos tornarmos o melhor humano, que é aquele que vai migrar para o divino, para o angelical, para aquelas outras linhagens de consciência. O negócio é que muitas vezes a gente chega humano aqui e ainda está com a consciência lá nos predadores, naquele humano selvagem, humano primitivo. E hoje em dia a gente tem visto muito humano primitivo aqui, porque a gente está nessa era da polarização. Então, ou você vai encontrar humanos muito especiais, que já estão migrando lá para o angelical, ou você vai encontrar humanos muito primitivos, que estão ainda na consciência predadora, selvagem, mais grosseira, né, da energia. E aí eu acabava sempre antes me conectando com a frequência humana grosseira. Depois eu entendi, não, estudando muito todas essas coisas, né? Ser humano é uma dádiva, é um presente, é o passaporte para a sua consciência mais angelical, ascensionar a consciência, você tem que passar por esse estágio humano. E a gente tem que escolher fazer o melhor. E esse humano é lindo. E olha, as palavras-chave no Tzolk'in do selo humano são influenciar, sabedoria e livre-arbítrio. Olha que coisas lindas estão inseridas no selo do humano. Então, quando você está vivendo o selo do humano, atravessar esse portal humano, ou porque você nasceu nesse selo, ou porque você está vivendo ele no dia de hoje, ou porque ele é o seu selo do ano, não importa. Em algum momento a gente vive. A gente tem todos os selos, né? Não tem que ter aquela consciência, é o meu selo. Não, não é o selo, você não tem selo. Temos 20 selos. 20 selos e 260 possibilidades desses selos, que é o Tzolk'in. Então a gente ou tá porque nasceu com ele, ou tá porque é do nosso dia, ou tá porque é o do nosso momento de ciclo, ou tá porque é o do nosso ano. Então, assim, se é o humano seu, é aquela chance de você influenciar a sabedoria e livre-arbítrio, ou seja, influenciar, porque tudo, absolutamente tudo que a gente faz, está influenciando alguma coisa. Alguma coisa. Alguém, alguma situação, o seu ambiente. Então, você está... Essa consciência que a gente está lançando sementes o tempo todo, a gente tem que ser humano para ter essa consciência. Os animais não têm, os vegetais não têm, os minerais não têm essa consciência. Eles apenas são. Eles são aquilo que a natureza deles manifestou para ser. Quando a gente chega no humano, a gente já tem a consciência, epa, eu posso dar vida, eu posso dar morte, eu posso fazer algo muito feio, eu posso fazer algo muito belo, eu posso ter uma palavra maravilhosa, uma palavra muito agressiva e destrutiva. O humano tem isso, os animais não têm. Eles são a própria natureza, que é instintiva, é aquele cérebro límbico. A gente já passou do cérebro límbico, agora a gente está no outro cérebro, né? A gente tem um cérebro que tem um córtex
neofrontal, a gente tem esse córtex que nos dá essa percepção e estamos migrando para um outro cérebro, aquele cérebro que vai ser ativado da pineal, da pituitária, que vai nos dar a lembrança da origem estelar que nós temos. E agora, então, mais do que nunca, a gente tem que saber influenciar, que é a palavra-chave do humano. O que é influenciar? Tudo que eu faço influencia, tudo. Às vezes fala, não tinha ninguém aqui. Influenciou. E, gente, e no Tzolk'in tem uma ideia muito linda que vem, que se a gente estudar na alquimia antiga, na Índia, na teosofia, que é a memória akáshica, no Tzolk'in eles chamam esse banco de dados, psi, que é assim, tudo que eu faço hoje, num dia de humano, eu estou depositando no banco de dados do ser humano. Está ficando lá. E alguém vai lá em algum momento e vai pegar isso. Olha que ideia linda. Essa é a ideia do inconsciente coletivo do Jung, da memória akáshica. No conhecimento da lei do tempo se chama banco de dados. Mas é isso, tudo que eu faço não fica perdido. Mesmo que você tenha algum ato aqui sozinho, eu estou aqui sozinho, não tem ninguém ao meu redor. O que eu faço está sendo armazenado no meu banco de dados pessoal e no banco de dados coletivo. Isso já é influenciar. E como humano, então a gente já começa a ter obrigação, porque o conhecimento dá responsabilidade, de falar, epa, eu estou armazenando o que nesse banco de dados? Aí eu já começo a ter a obrigação de fazer coisas boas, porque alguém vai depois lá pegar. É aquilo que se fala hoje em dia. Se você não pode criar um mundo melhor para você, pense em deixar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para as gerações futuras, e que não sejam consanguíneos. Netos, bisnetos que eu falo é assim, são os que virão. Não interessa se esses que virão nascerão lá na Ásia, não interessa. Interessa que eu tenho que deixar algo bom. E essa consciência que eu tenho que ter como humano que estou, porque mineral, vegetal e animal eles estão cumprindo aquele código pré-programado do sistema límbico deles, a gente não. E aí vem a sabedoria e o livre-arbítrio, que quando a gente começa a ter essa percepção do que eu estou influenciando, do que eu estou fazendo, eu começo a despertar de fato a sabedoria armazenada e acumulada, que me é disponível, que está me sendo oferecido o tempo todo. E aí eu vou despertar meu livre-arbítrio. Tá, e o que você vai fazer com isso? Livre-arbítrio. Hoje eu posso escolher o meu dia para baixo ou para cima. Posso escolher meu dia para crescer ou para detonar tudo e para ficar lá para baixo. E o que eu vou escolher? Tá? É a minha consciência que vai editar. O livre-arbítrio está conectado diretamente ao fator consciência, que pertence aos humanos. Quando você está só motivada pelo seu córtex, seu sistema límbico, você não tem ativação desse córtex pré-frontal, neocórtex, e você simplesmente segue, vai, ou pelo instinto, ou pela programação, e segue, vai. Quando você já tem esse córtex pré-frontal ativado, você fala assim, opa, então quer dizer que eu posso escolher? Pode, isso é o livre-arbítrio. Aí a sua consciência está diretamente ligada ao livre-arbítrio, que está totalmente ligado à proporção da expansão da sua consciência. Quanto mais a sua consciência se expande, mais livre-arbítrio você terá disponível. E as escolhas serão sempre suas, não tem jeito, não vai ser por culpa, por causa, planeta, energia, outra pessoa, destino. Culpa e causa, causalidade, está ligado à ausência de livre-arbítrio. Quando eu desperto meu livre-arbítrio, não existe mais fatores causais. Estou assim porque o trânsito planetário de Saturno me causou isso. Oh, Saturno! Estou assim porque alguém fez um trabalho para mim, porque alguém jogou uma energia pesada e me deu uma... Não, você está assim porque você quer ficar nessa frequência. Porque o mesmo trânsito de Saturno que para uma pessoa fez quebrar a perna, fez, né? Para outra, deu um despertar de salto quântico. Ou a mesma pessoa talvez tenha também quebrado a perna, mas ela usou quebrar a perna para refletir, para ter insights, para aprender. Então não existe isso de causar sofrimento. Existe o que eu faço com o que a vida me traz sempre. E isso é livre-arbítrio. O que eu faço é o livre-arbítrio. Por isso que é humano, então esse ser humano é lindo. E ele está, assim, dentro do oráculo do humano, a gente vai ter a lua lá no oculto, que são essas emoções, ainda mais hoje a gente tem uma lua lunar, que são as emoções intensas que, quando a gente interage com elas, só o humano pode interagir com as emoções no nível de aprendizado, elas se tornam o nosso fator de purificação. Então, quando você começa a
se conectar com as suas emoções de forma mais clara, mais consciente, através dessa sabedoria, elas se tornam um fator de purificação, de renovação. E o humano no oráculo ele tem o vento e tem a mão, que são selos de cura, são selos de comunhão com dimensões superiores. Então, ao humano é dado a chance de se relacionar com a natureza através da intuição, do vento. O vento é esse sussurro, essa comunicação com outras dimensões. E a mão, que é a frequência da cura. E a gente vai tendo isso sendo desperto em nós de forma linda, com hoje o caminho da semente, que faz a gente florescer, semear o melhor que nós temos, se a gente assim tiver essa disposição, querer, tiver essa boa vontade, especialmente porque hoje nós estamos no tom cristal. Tom cristal é quando é o 12º da onda encantada, quando a gente já está chegando aqui no final desse ciclo, pronto para voar para outro ciclo, outra oitava, outra dimensão dessa espiral. E o tom cristal fala da cooperação, da capacidade que a gente tem de cooperar, de fazer o melhor, tudo isso que eu estou falando aqui. Por isso que o tom cristal ele vai perguntar o que você está fazendo para cooperar com o seu coletivo. Porque quando a gente vai ascendendo, em qualquer ciclo, tá, gente? No zodíaco, qualquer ciclo que você pegue, os primeiros a gente está lapidando o nosso pessoal, para poder chegar no final dos ciclos e já servir e oferecer ao coletivo o que você lapidou. Eu não posso oferecer o que eu não tenho, ou o que eu tenho em estado bruto, que ainda não está bem resolvido. Por isso a gente tem nas chances dos primeiros, lá no zodíaco, nos primeiros estágios, lá aqui na onda encantada, nos primeiros ciclos, lapidar o propósito, consciência, tudo eu, meu. E aí eu vou subindo aqui, quando eu vou chegando lá no final, não dá mais para fazer cooperar com quem? Comigo, não. Isso eu já tinha que ter feito aqui, no meu propósito, nas minhas consciências dos desafios, da consciência do que eu vim servir. Aqui, o tom 12 já é a consciência do que eu tenho que fazer nesse coletivo. O que eu tenho, como que eu posso oferecer o que eu tenho para melhorar o que está ao meu redor, para cooperar com quem está ao meu lado, seja através do que for. E é o tom do dia de hoje. Por isso que no dia de hoje, os Kim se reúnem na chamada Corte Cristal, que é uma forma da gente trocar uma ideia. Pode ser trocar uma dúvida, trocar uma palavra, trocar o que for. A gente se reúne por breves períodos para a gente poder fazer essa troca. Então, convido vocês, 18 horas, para a gente estar junto. Vai ser rápido, vai ser no máximo 40 minutos, lá no Zoom, para a gente fazer a nossa Corte Cristal da Onda Encantada. E cooperar com esse coletivo, nem que seja com a nossa presença. Se quiser falar nada, não precisa, mas com a sua presença, com a sua energia. E pensem no dia de hoje em algum sistema de cooperação com o seu coletivo, que vai nos tornar mais humanos, humanos da luz, humanos do bem, humanos desse exército que a gente está aqui querendo fortalecer, que é o exército da luz, trabalhadores da luz, seres que estão a serviço da luz. E a gente só se conecta com isso quando expande a nossa consciência, quando sai daquele ego pequeno que serve a si mesmo, egóico, que se vitimiza ou que se conecta apenas com as pequenas intenções. Vamos nos conectar com as grandes intenções, fazer o nosso melhor. Para isso, para o humano cristal, eu sugeri o próprio cristal de quartzo branco, gerador. Quem não tiver, põe um cristal branco, mas quem tiver um gerador, pode ser pequenininho, pode ser grande. Gerador é essa ponta única, essa ponta que é uma antena que nos conecta com essas dimensões superiores. Você usa o gerador para intencionar o fluxo da luz que constantemente nos é enviado, mas que nem sempre a gente capta por a gente estar muito fora de sintonia. O tempo todo a gente está na sintonia dessa luz. Vou ver se eu ponho daqui a pouco um vídeo do curso prático de cristais do módulo 1, que eu falo do gerador, que é lindo, para a gente ter essa consciência, né? O que um gerador faz? Ele faz muitas coisas além disso, mas, em essência, ele te reorganiza para que você possa ser o cristal que é, se lembrar do cristal que você é, que é a capacidade antena que nós somos, porque a gente está integrado nessa biosfera. Nós somos parte intrínseca dessa biosfera, somos cristais, somos tudo, somos vegetais, somos animais, nós somos tudo. E quando a gente está bem situado no nosso alinhamento,
A gente capta e transmite, capta e transmite, porque você não pode só captar e reter. Bloqueou. Você capta e transmite. Então, assim, recebe, doa, recebe, doa, recebe, doa. Mas você também não pode só doar, só doar, só doar. É esse equilíbrio do fluxo e refluxo que existe aqui nessa dimensão, que é a dimensão da dualidade. Para tudo que eu recebo, eu tenho que doar, para tudo que eu capto, eu tenho que transmitir. Se a gente interrompe esse processo, a gente quebra um sistema. Então, consciente se torne hoje do fluxo divino, do cristal que você é, e compartilha, e oferece, e se conecta com essa essência linda e divina. Espero todos vocês, 18 horas no Zoom, vou colocar o link aqui alguns minutos antes. Que todos tenham um lindo dia, feliz Kim, maravilhoso processo esse que a gente está trabalhando. Saudações cristalinas em Lakesh.